Poemas. Ao longo da peregrinação da vida, fomos escrevendo muitos diários, sobretudo quando não havia ainda computadores. E assim chegamos a 6 de 2 de 1995, Mafra, noite, onde escrevi um poema que vou partilhar, já que a poesia também faz parte da minha alma e volta e meia devemos partilhá-la com outros seres afins. Deus, tu que te encontras nas alturas inacessíveis e que te ocultas nas profundezas íntimas mas longínquas, ouve o meu apelo, clamor, canto, choro, na noite imensa, fria e solitária. Oh, meu Deus, não me deixes mais sem ti. Vem, acende a tua presença no meu ser. Senhor da minha alma, peço desculpa de todas as vezes que te tenho abandonado. Não me deixes mais cair nas tentações, nas distrações e buscas de excitação. Senhor do amor, vem viver em mim. Não me deixes só com tudo que o mundo oferece. Meu Senhor e meu Deus, porque esta ondulação, ora me aproximando, ora me afastando de ti? Quando se estabilizará a minha alma numa permanente ligação ou adoração de ti? Peço a tua resposta, os teus conselhos, e aguço a alma. Dizes-me então, ou fazes-me sentir, que tenho de acalmar-me, desprender-me mais do corpo e das emoções, e não quebrar o anel da unidade com Deus. Em 3 níveis me podes sentir, ó peregrino. No centro do teu coração, como amor, alegria e fé. Na tua cabeça, como inteligência e consciência. No teu corpo, como movimento harmonioso. Por estes modos, estarás madurando, ou seja, dando à luz no seio do teu ser. Não desperdices mais o teu tempo. Vence as memórias e as apreensões e avança unido a mim, pois estou contigo. Este belo poema, salve seja, já que não devemos elogiar-nos, mas pelo menos foi sentido e assim foi expresso. Põe várias questões que vamos tentar fazer uma pequena glosa. O mundo é feito de noite. E como surge na primeira quadra, ouve o meu apelo, clamor, canto, choro, na noite imensa, fria e solitária. E de facto a noite, e até às vezes a noite, quando acordamos a meio dela, é uma altura bem propícia para tentarmos ir mais fundo ou mais alto na invocação divina ou no mergulho nas profundezas íntimas de nós próprios.
Aí onde seja a luz do Espírito, seja a luz divina, seja o seu amor ou algum tipo de ensinamento pode despertar. De facto, muitas vezes abandonamos momentos em que poderíamos trabalhar um pouco mais a aspiração à divindade e acabamos por ou resolver comer, ou resolver dormir, ou resolver ler sem antes termos passado por essa invocação sagrada e mágica da oração e da contemplação divina, a aspiração a que a presença divina se acenda mais dentro de nós. Isto é um grande mistério. A destilação do fogo sagrado em nós, a intensificação e a consciência mais nítida e clara que em nós habita o fogo divino. E, como digo na terceira quadra, muitas vezes dispersamos o que o mundo nos oferece. E hoje em dia, com a internet, temos um mundo, pelo menos virtualmente, mas também telepaticamente e animicamente, ao nosso nível, ao nosso contacto. E então há que saber muito bem escolher o que devemos receber, ver, sentir, pensar, assimilar, deixar entrar em nós, porque há muita notícia manipulada, muita propaganda publicitária daninha, muita voz de pessoas completamente afastadas da verdade, ou da divindade, ou do conhecimento, e que falam, e que papagaiam, e que matraqueiam. Sabemos resistir a essas atrações distrativas é fundamental. Daí este meu apelo a que a ondulação, que no fundo faz parte da vida, pois temos que estar sempre num processo dialético de afirmação, de negação, de noite, de dia, de ação, de contemplação, de afirmação, de negação, já que estamos envolvidos num mundo em que a dualidade é uma norma subjacente e que poderia ser vista nos seus níveis mais elevados como as forças da luz e da ignorância, as do conhecimento e do não conhecimento, tal como a tradição indiana chama de vidya, que provém da raiz vid, que está também em nós na palavra ver. E daí a importância do yoga, Patanjali Yoga Sutras, afirmar que yoga é Chitta Vritti Nirodha. Chitta Vritti Nirodha significa o yoga obtém-se através da estabilização ou da anulação das ondulações do pensamento e depois continua Tantristam, Avestam. E então, não completei bem a frase, mas diz-nos que então o ser como observador surge na sua própria essência. E é isto que na meditação nós pedimos, com os olhos, como aguçar a alma, ou seja, intensificar a alma na aspiração, pelo olho espiritual e pelo coração e pelas emanações que estamos a atrair do cosmos e que estamos a desejar do nosso corpo espiritual. E então, dizes então que tenho de acalmar-me, desprender mais do corpo e das emoções e não quebrar o anel da unidade com Deus, ou seja, estar mais num estado de paz, num estado de quietude, não tão apanhado pelas correntes emocionais
nossas e do mundo, que constantemente percorrem o planeta e que, sem nós percebermos ou nos darmos conta, nos excitam ou nos deprimem, nos entusiasmam ou nos desanimam. O caminho espiritual passa em parte por esta autoconsciência profunda, de forma a não nos identificarmos tanto com o vai e vem, com as ondulações, com o bem e o mal, com a luz e as sombras que constantemente são postas diante de nós. E somos observadores puros, espelhos de tal, sabendo quando devemos irradiar com energias de luz e de amor, mais do que vibrarmos apenas emocionalmente, por vezes com essa vibração apenas intensificando os sentimentos de tristeza ou os sentimentos de revolta. É muito difícil esta capacidade de observação e de irradiação mais neutra e mais profunda e mais em termos de luz e de amor. Exige muito, porque é muito fácil nós, sem querer, estarmos a dado momento já a apoiar um determinado ser, ou um determinado grupo, ou um determinado país, sem estarmos com essa posição de observação a partir do espírito e não nos projetando nem nos deixando envolver por essas egrégoras coletivas que muitas vezes acabam por conduzir as pessoas a certas ilhas ou a certos grupos, de quais os mais conhecidos em termos negativos podem ser os grupos partidários, os grupos clubísticos mais fanáticos ou violentos, ou ainda os grupos de terroristas, ou ainda os grupos de pressão terroristas dos grandes Estados, nomeadamente aqueles que se coligam muitas vezes em pseudo-coligações que mais não fazem do que defender os seus interesses e as suas agendas. Há que, portanto, sabemos discernir com muita luz, com muita calma, o que nos vai apanhando a mente e logo também a alma, pois as pessoas não têm bem ideia do impacto que as notícias ou que os acontecimentos têm em nós e que muitas vezes só ao fim de um dia ou de umas horas verdadeiramente se manifestam ainda mais no interior das almas ou no mundo dos sonhos. Sonhos estes que muitas vezes são também formas de nós nos consciencializarmos de energias ou de egrégoras, ou seja, forças coletivas de emoções e pensamentos invisíveis, mas que envolvem as pessoas fisicamente e as influenciam. E que nós, nos sonhos, por vezes em linguagens muito inteligentes e exigentes de uma interpretação lúcida e rápida e intuitiva, se revelam. Prosseguindo, esta meditação diz-nos a divindade como eu a senti naquele dia de 6 de 2 de 95. Não quebres o anel da unidade com Deus. Este anel da unidade é uma expressão muito bela que eu gosto de utilizar, uma vez que o meu grande amigo e certamente um dos mestres maiores e cristãos maiores do Renascimento, Erasmo, aplicou para a oferta que faz de um livrinho, Modo de Orar a Deus, que eu traduzi com o Álvaro Pereira Mendes e que comentei e anotei extensamente em 2008 nas edições ou na editorial Maitreya do Porto e que se encontra à vossa disposição e com grande sabedoria. Erasmo, nesse livro, agradece a Lasco, aos irmãos Lascos, Ioannes, por terem visitado, vindo expressamente da Polónia para conhecerem
esse mestre e sábio profundo do humanismo, e que lhe ofereceram um pequeno cálice eucarístico, sinal da demanda do grau que eles assumiam, e que nós sabemos é uma das essências da tradição espiritual perene e portuguesa. Daí que até eu tenha criado uma página utilizando os média modernos do Facebook, Santo Grau em Portugal, a tradição do Santo Grau em Portugal, onde volta e meia, não sendo das que tenho mais contribuído nestes últimos tempos, mas que relembra que a tradição do Santo Grau, com os seus múltiplos níveis de interpretação e com os múltiplos níveis de vivência, é um dos geomorfismos psíquicos e, portanto, um psicomorfismo. Portanto, é um movimento de forma da Terra e da psique humana que cria geometricamente, proporcionalmente e corporal, anímica e espiritualmente certa abertura ao mundo espiritual e divino e à nossa essência. E é esta tradição dos seres que, ao longo dos séculos, são elos da tradição espiritual portuguesa, como eu tenho referido mais de uma vez, nomeadamente no último colóquio organizado pela Paula Cristina Candeias no Convento dos Capuchos, na Costa da Caparica, Almada, sob o tema Os psicomorfismos da tradição espiritual portuguesa, a sua gênese e o seu dinamismo, e que foi gravada e que está no YouTube. Estes elos da tradição espiritual portuguesa são os seres entre os quais nomearemos, por exemplo, já mais recentemente, Inter de Cantal, Fernando Pessoa, Agostinho da Silva, Dalila Pereira da Costa, para referir dos mais importantes e dois dos que eu mais estudei e dois dos que eu mais conheci pessoalmente, desenvolveram, de facto, aproximações a este mistério do espírito e da ligação com o mundo espiritual e com os mestres e com a divindade em nós. E então, eu senti, como peregrino, e é importante realçar a importância das peregrinações, pois a muitas montanhas em todo o mundo peregrinei, sendo a mais longa, certamente, a peregrinação a Cerbero, no caminho de Santiago, pois é o ponto mais alto e foi onde eu tive a maior revelação e abertura ao longo dessa caminhada de 28 dias feitos a pé, em constante aspiração e oração e meditação e satsanga com outras pessoas, com outros peregrinos, recomendando-se, portanto, sempre muito que se façam peregrinações, nomeadamente a de Santiago. Pois, em 3 níveis me podes sentir mais ao peregrino, intuo eu da divindade, no centro do teu coração, como amor, alegria e fé, no centro do teu coração. No centro do teu coração espiritual, no centro do teu corpo espiritual, como fogo de amor, de alegria, de fé, confiança, de crer para o futuro, aumentar esse amor e essa alegria em mim e nos outros seres e na ligação a Deus. Na tua cabeça, nos teus chakras superiores, como inteligência e como consciência. Esta inteligência, este olhar lúcido, esta lucidez, que pode transformar a Terra de seca em lúcida, como algumas tradições referem, e esta consciência que cada vez mais continua a atrair a pesquisa da ciência moderna, da neurociência, da própria física quântica e dos estudos de psicologia transpessoal, e que só podem ser realmente substanciados verdadeiramente por quem pratica
espiritualmente, por quem medita, por quem ora, por quem procura esta consciência e autoconsciência espiritual no seu íntimo e no seu interior, e descobre que há níveis de nós próprios que não são corporais e que estão acima do corpo físico, e que nesta matriz ou campo unificado de energia consciência nós devemos quebrar essa barreira de nos identificarmos apenas ao cérebro ou ficarmos fechados neste corpo, mas devemos claramente perceber que temos um olho espiritual, que temos órgãos de visão e de compreensão num corpo espiritual, e que este corpo espiritual funciona nesta unidade e, portanto, funciona telepaticamente, e quando chegar a hora da morte sairá calmamente do corpo físico, tal como Fernando Pessoa, por exemplo, tantas vezes afirmou, mesmo na linha de Anterquental, que tinha dito ou citado essa famosa frase da tradição dos mistérios. É importante nós também, volta e meia, não nos limitarmos às religiões atuais, seja o Islão, seja o cristianismo, seja o budismo, seja o hinduísmo, mas também mergulharmos um pouco nas tradições antigas e vermos que também eles tiveram esses ensinamentos. E, por exemplo, a tradição dos mistérios grega falava desse algoreides, desse corpo luminoso e solar, ou a tradição zoroástrica da Pérsia, reavivada mais tarde por Shoravardi e por outros mestres persas ou iranianos, e também estudada por Corbin e por Massignon, mas sobretudo por Corbin, chamava Shvarnat, a luz da glória, a luz da irradiação do Espírito Divino em nós, que os anjos, ou nossos anjos da guarda, da Hiena, ou os Fravashis, mais tinham e connosco comunicavam. Daí a importância da ligação com os anjos, e daí também eu ter criado ou fundado uma página no Facebook, a qual convido as pessoas a poderem participar e comungar, que se intitula Anjos e Arcanjos de Portugal e de Deus. A ele, neste momento, certamente, minha mais profunda saudação e aspiração, e ao seu anjo da guarda, de quem me está a ouvir, que também o anjo brilhe luminosamente sobre si e a possa inspirar e guiar, e seja verdadeiramente uma luz no seu caminho, uma luz vertical, uma luz que liga ao pentagrama do Espírito em nós e que nos sirva de barca para levar-nos nas viagens, como a mítica de São Vicente para Lisboa, guiado por os corvos, os mensageiros, como todas as aves, mensageiros dos mundos subtis e das almas e da divindade, ou dos mestres, ou se quisermos dos deuses, como Odin, ou como Kali, ou qualquer que seja a forma com que alguns seres vão fazer a sua adoração do absoluto, da primordialidade, do ser em si mesmo, tornando visível numa forma histórica de uma divindade, e que, como nós sabemos, como na Bhagavad Gita é dito, e bem, por Krishna, Arjuna, por qualquer forma com que eu seja verdadeiramente adorado e merecidamente, eu manifestar-me-ei a esse devoto. E assim, esta nossa consciência deve chegar à consciência da divindade em nós, aos níveis mais profundos, as tais profundezas íntimas, longínquas, mas que nós devemos procurá-las, e sabendo bem que na divindade os contrários se unem e que as profundezas e as alturas
muitas vezes se intercomunicam e obrigam-nos a estar bem atentos e bem lestes para nos sabermos desprender das conceptualizações. Daí que nas práticas espirituais a meditação tenha sempre a sua componente fundamental da respiração invocadora das bênçãos e o silêncio interior, e depois, de tempos a tempos, os apelos às tais faces da divindade, quaisquer elas sejam, seja a sintoísta da nossa querida e venerada divindade Amaterasu Omikami, Amaterasu Omikami, seja as mais conhecidas de Krishna, Rama, Kali, ou Jesus, ou as formas benéficas do budismo, como Tara e outras. Poderíamos falar nas divindades lusitanas antigas, as Pandis, a Tribaruna, Dovélicos, como há alguns seres que fazem, e cada ser saberá como pode ligar-se melhor com a divindade no meio da multiplicidade. Muitas vezes tem que escolher formas duais, pela qual podemos sentir mais amor, mais oração direta, e depois, aos poucos, conseguimos compreender a unidade primordial que se encontra por trás. E a última parte do poema diz-nos assim: por estes modos estarás-me adorando, ou seja, dando à luz no seio do teu ser. Dando à luz no seio do teu ser. Esta intensificação da luz é fundamental a nós. Uma luz que é também amor e que é paz, e que, através da nossa aspiração à verdade, da nossa procura à verdade, se intensifica dentro de nós e irradia nos nossos corpos invisíveis, e nos tornamos seres de luz, muitas vezes no meio de pessoas que não estão tão interessadas, ou não conseguem, ou não querem ainda despertar a sua luz. Não desperdices mais o teu tempo. Vence as memórias do passado ou as apreensões do futuro e avança unido a mim, pois estou contigo. Este avançar unido a Deus. Encontramos, por exemplo, presente também nesse belo poema do Infante Santo, do Infante Dom Fernando, provavelmente, quem sabe, aquele que está manifestado nesse misterioso painel das janelas verdes, e que no poema de Fernando Pessoa avança com a luz dentro de si, sem medo, e com a espada erguida, tal como Dom Nuno, já por Pessoa feito santo, em 1930 e tal, quando compõe, por fim, em 34 fins, a mensagem: avança unido a Deus. Que Deus nasça mais em nós, seja então um dos teus mantras e orações. Que Deus nasça mais em mim, que Deus nasça mais em nós, que Deus nasça mais em todos os seres. Om Divindade, Deus, Om.